Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos hoje refletindo sobre o Concílio Vaticano II, sobre a liturgia, o documento Sacrosanctum Concilium, nosso 7º encontro. Vamos trabalhar os parágrafos 18 a 21 do nosso Concílio Vaticano II, sobre a liturgia. No número 18, fala sobre a vida litúrgica dos sacerdotes e afirma-se: os sacerdotes, quer seculares, aqueles que estão diretamente ligados ao bispo, quer religiosos, estão unidos a uma congregação religiosa, a um grupo religioso, que já trabalham na vinha do Senhor, que já exerce o ministério presbiteral, na sua pastoral, sejam auxiliados por todos os meios oportunos, de uma formação litúrgica, para que sempre mais plenamente entendam o que realizam nas sagradas funções, ter o conhecimento pleno daquilo que está sendo celebrado. Quando se diz a missa é muito fria, não, a missa não é fria. Fria são as motivações que as pessoas têm ao celebrar aquilo que é a centralidade, o mistério frontal da nossa fé. Por isso, é esse conhecimento que vai dar sentido e consciência daquilo que se celebra, né? Então, tenham sempre mais plenamente e entendam o que realizam nas sagradas funções. Vivam a vida litúrgica. Viver, participar, se integrar totalmente nessa vida litúrgica e façam dela participantes os fiéis, que incentivem os fiéis a participar da vida litúrgica que foi confiados aos sacerdotes, a eles confiados. Agora, número 19. A instrução litúrgica e participação ativa do povo, a necessidade que o povo participe da Eucaristia, para que o povo se sinta parte integrante daquilo que se celebra e também de toda a ação litúrgica da Igreja. Com empenho e paciência, procurem dar aos pastores de almas, então é função dos pastores, a instrução litúrgica e também promovam a ativa participação interna e externa dos fiéis. A formação litúrgica não são só os gestos litúrgicos. Vai para lá, leva uma coisa, vem para cá, leva outra. Não, isso tem um significado, sim, mas é uma realidade muito mais profunda do que isso. Não devemos ficar nesse aparato externo, mas devemos fazer entender o que se está por detrás de toda essa realidade, que pode se parecer um aparato externo, mas ele tem significado. Então ele diz assim: também promovam a ativa participação interna e externa dos fiéis, segundo a idade, condição, gênero de vida e grau de cultura religiosa, sempre adaptando a formação litúrgica àqueles que ali estão, dentro da capacidade e possibilidade de conhecimento, para que eles, ao adquirir o conhecimento, depois eles possam aprofundar, cumprindo assim um dos principais deveres do fiel dispensador dos mistérios de Deus, são os sacerdotes, e nesse particular, conduzam seu rebanho não só pela palavra, né, porque às vezes é a questão do anúncio da palavra, mas também implica também uma realidade, pelo exemplo. O padre é um consagrado, e como consagrado ele deve ser aquele que vive a palavra e dá o bom exemplo na comunidade. Transmissões de rádio e televisão, número 20. As transmissões por rádio e televisão, então já dava essa possibilidade da Igreja poder transmitir, seja por rádio ou televisão, as celebrações da Igreja, as funções sagradas da Eucaristia. Então, as transmissões por rádio e televisão das funções sagradas, particularmente se tratando da Santa Missa,
Façam-se com discrição e decoro, sempre naquela sobriedade, sob a direção e responsabilidade de uma pessoa idônea, que tenha também um conhecimento litúrgico daquilo que se faz, escolhida para tal ofício pelos bispos, porque o bispo é sempre esse dispensador dos ministérios, das funções. A reforma da Sagrada Liturgia é o item 21. Nós vamos ver o preâmbulo, a introdução a esta reforma da Sagrada Liturgia. Diz assim: a Santa Mãe Igreja deseja com empenho cuidar da reforma geral da sua liturgia. Então, o Concílio Vaticano II queria fazer uma reforma da liturgia, né, dentro dessa realidade da tradução do Missal de São Pio V a um missal adaptado às liturgias, às regiões, aos países, na sua realidade própria. Então, há uma adaptação. Isso não quer dizer que o Missal de São Pio V foi abolido, não. Mas o Concílio Vaticano II, ele deu essa nova perspectiva para que essa adaptação e a melhor participação da comunidade possa ser feita. A Santa Mãe Igreja deseja com empenho cuidar da reforma geral de sua liturgia. E essa reforma foi feita em concílio, depois através dos grupos de estudos para a formação depois do novo missal, das novas instruções, etc. A fim de que o povo cristão na Sagrada Liturgia alcance com mais segurança graças abundantes. A forma da disposição que nós temos na Eucaristia é a forma da disposição da graça que age em nós e nos faz participantes dessa graça litúrgica, celebrativa, pois a liturgia consta de uma parte imutável, divinamente instruída. Existe uma parte da liturgia que não pode ser mexida e de partes suscetíveis de mudança. Quando você vê o discurso de São Basílio, o discurso 12 sobre o Espírito Santo, São Basílio faz uma distinção entre aquilo que é de tradição apostólica e aquilo que é de tradição eclesiástica. Ele diz: o que é de tradição apostólica é imutável. O homem não tem poder de mudar. Então, isso é uma realidade imutável. Então, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, são realidades imutáveis. Fazem parte da tradição da Igreja. Mas existem as partes das tradições eclesiásticas que são mutáveis. Então, essas se pode trabalhar. Então, são as tradições eclesiásticas que foram sendo colocadas durante o tempo, a história. Pois a liturgia consta de uma parte imutável, de tradição apostólica, divinamente instituída, e de partes suscetíveis de mudança, tradições eclesiásticas. Estas, com o correr dos tempos, podem ou mesmo devem variar. Então, elas podem ser mexidas. Se nelas se introduzir algo que não corresponda bem à natureza íntima da própria liturgia. Então, ela não pode, aquilo que vai ser colocado, não pode entrar em contradição com aquilo que corresponde à natureza da liturgia. Um exemplo que nós podemos ver é que antes do concílio se usava o sal e o rito do sal, ações do sal da terra. Esse rito depois foi tirado, depois voltou de novo, né? Mas esse rito é um rito de tradição eclesiástica, né? Ou se estas partes se tornaram menos aptas. Então, adaptação daquilo que perdeu o sentido de ser, né? Ou então não tem uma centralidade maior, uma tônica maior diante daquilo que se celebra.
Com esta reforma, porém, o texto e as cerimônias devem ordenar-se de tal modo que, de fato, exprimam mais claramente as coisas santas que eles significam, e o povo cristão possa compreendê-las facilmente, na medida do possível, e também participar plena e ativamente da celebração comunitária. Então, é uma realidade, né, que deve se procurar ter, pelo menos o concílio dizia assim, de que as coisas sejam expressas de forma clara e de entendimento da comunidade. Não seja um mistério hermético, mas um mistério vivido. Um mistério fechado, hermético, não, né? Mas um mistério vivido e compreendido como mistério da ação divina no ser humano. Em vista disso, o Sacrosanto Concílio estabeleceu essas normas mais gerais. Então, diante disso, nós vamos ver as normas gerais colocadas no Concílio Vaticano II, um documento sobre a liturgia. Cabe à hierarquia regulamentar a sagrada liturgia. Isso é função dos bispos, do Papa e dos delegados especialistas na área. Primeiro, número 22. A regulamentação da sagrada liturgia é da competência exclusiva da autoridade da Igreja. É ela que pode criar, né, essa regulamentação. E se as conferências criarem qualquer coisa dentro da liturgia, ela deve ser submetida, né, no caso ali ao Papa e à Sagrada Congregação sobre a Liturgia. Esta autoridade cabe à Santa Sé Apostólica e segundo as normas do direito ao bispo. Porque o bispo, ele na sua diocese, ele tem sede plena, só o bispo. Os bispos auxiliares não. Os auxiliares não são auxiliares da diocese, não auxiliam a diocese, não. São auxiliares do bispo. Auxiliam o bispo no governo da diocese. Então, é esse o bispo titular, onde na igreja particular, a igreja católica se manifesta plenamente naquele exercício da igreja. Então, o bispo tem essa autoridade dentro da igreja. Parágrafo 2. Por poder concedido pelo direito à igreja, dispor assuntos de liturgia dentro dos limites estabelecidos, há certos limites, cabe também às competentes conferências territoriais dos bispos, de vários tipos, legitimamente constituídas. Então, Roma, né, a regulamentação da Sagrada Liturgia, se compete à autoridade da Igreja, o bispo, as conferências episcopais. Parágrafo 3º. Portanto, jamais algum outro, ainda que sacerdote, acrescente, tire ou mude por própria conta qualquer coisa à liturgia. Não é da competência do padre tirar qualquer coisa que pertence à liturgia. Ele não tem essa autoridade, ele não tem esse poder. Então, o poder é dividido entre a autoridade competente, primeiro, da igreja, segundo as normas de direito, ao bispo, terceiro, as conferências episcopais. Depois, mais ninguém. Né? Então, depois nós vamos continuar no número 23, onde se diz: conserve-se a